Massa Atleticana, seja muito bem-vindo. Sim, o Sampaoli é oficialmente o novo técnico do nosso Galão da Massa e a gente vai acompanhar um corte aí da mídia se rendendo aos melhores trabalhos do Sampaoli, que um deles foi sim aqui no Galo, então ele chega como um furacão para revolucionar esse elenco, esse time do nosso Galão da Massa, que vive um momento de instabilidade, mas o Sampaoli, se Deus quiser, vai conseguir reviver esse elenco e já chega para treinar hoje à tarde, rapaziada. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Esse negócio do treinador é muito louco, porque esse histórico do Sampaoli, de um ótimo treinador, só que de um furacão de relacionamento dentro dos clubes. Então no Santos ele deixou isso, no Flamengo ele deixou isso, e no Atlético Mineiro ele deixou isso. Será que é falta de treinador no mercado? Será que... O que é, de certa forma? Porque teve um negócio um pouco antes, com o Sampaoli, foi o primeiro nome, acho que surgiu, e parece que não tinha dado certo. Eles mudaram o plano. E acabou vindo o Sampaoli. Não é? Parece algo de pouca opção, ou de... Não, eu não acho o mercado farto, mas eu acho que o caso do Sampaoli com o Galo tem uma outra questão. O trabalho dele no Galo é bom. Do Campeonato Brasileiro divino. Eu acho que quem pensa no Sampaoli vive uma dicotomia ali, né? Porque eu acho o Sampaoli um ótimo treinador. O conteúdo é magnífico. É muito bom. Só que ele é um cara problemático. Tem sido para implementar. Ele tem sido quase sempre incontrolável pelas diretorias dos clubes. Fazer um relato aqui. E diz que o ambiente fica muito pesado. Numa recente entrevista para o Abre Aspas do GE, eu participei da entrevista junto com alguns companheiros do GE, Caimota, Rafael Zarco, com medo de ter esquecido alguém, mas enfim, me perdoe se esqueci. E ele reconhecia a questão de relacionamento como um ponto para rever, isso é uma questão, mas ele também entende que, como ele faz muito poucas concessões em relação ao que ele pensa de futebol, e implantar a identidade dele de jogo, por vezes exige, escolha dos jogadores, e dois, uma espécie de tempo para mudar comportamentos. Sim. Que o fato dele recentemente ter assumido trabalhos em que ele precisava chegar e imediatamente começar a jogar, bombeiro, não ajudaram. E é exatamente o que a gente está vendo agora. Então, a gente não sabe se ele está disposto a algumas concessões nesse momento em que ele vai assumir e logo no primeiro jogo tentar mudar o cenário de uma eliminatória contra um rival contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. E depois ter ali jogos em que Copa Sul-Americana e melhorar um pouco a situação do Atlético nessa temporada para ir ano que vem colocar um pouco a identidade dele. E entender também, dentro do que é a questão financeira do Atlético e a avaliação dele de elenco, o que foi conversado entre ele e diretoria, não para agora, porque agora tem janela fechada. De repente a contratação é pensando na próxima temporada. Mas para as próximas janelas. Mas também para que não fique depois aquela linha cruzada de me prometeram tantos reforços e não está vindo. Preciso disso, através de debates públicos que acabam construindo pouco. Porque saber o que foi, se isso foi bem amarrado nesse momento. E acho que era importante isso ser dito agora para o torcedor. Olha, Sampaoli vem nessas condições atuais, talvez o ano não seja o que a gente imagina, né? Mas estamos pensando também na próxima temporada. Embora a gente também saiba que é difícil pensar na próxima temporada aqui no futebol brasileiro, com o ano estando apenas em setembro. E com um clássico pelo caminho. Com um clássico que pode decretar classificação ou eliminação do Atlético, num jogo em que ele está atrás, né? 2-0 a favor do rival. E quem fez essa escolha, que o Vitor, muito competente, conhece ele, acho que até como atleta, não sei se ele pegou como atleta, acho que já não, né? Não sei se o Vitor ainda estava jogando, acho que não. Não, eu acho que terminou. O Vitor não jogava. Eu acho que ele já tinha feito a transição. O Hever que acabou pegando ele nesse retorno. Então ele já sabe do que tem de pró e contra, né? Então é conhecido e é sabido. E é óbvio que eu acho que nessa mesa deve ter sido colocado algumas das dificuldades, porque esse grupo também foi muito montado agora com o Cuca, né, cara? Essa característica desses jogadores. Mas agora tem ótimo material humano aí para trabalhar, né? Tem ótimo material humano para trabalhar e a gente aqui pensando. A gente não sabe na cabeça do Sampaoli o que de repente ele precisa. Acreditamos, se for ver,
que é possível fazer algo com esse elenco do Flamengo, ou do Atlético Mineiro, desculpa. Aí que a gente vai ver. O problema que eu coloco assim, se chega-se com muito, sabe aquele negócio, com muita questão de parece que precisa mudar tanta coisa, isso causa um impacto tão ruim internamente, grupo, né? Porque o ambiente de trabalho, ele é construído, a gente falava ali dentro, para as pessoas que estão comandando e os comandados também que ajudam. Então, é bem esse início, tem que ter um choque. Tá bom, choque de gestão é normal. O brasileiro se dispersa muito fácil, beleza. Ele tem um jeito mais sério de trabalhar, tá tranquilo. Só que informações onde parece que ele não tratava bem algumas pessoas, isso também pode ser que a curto prazo dê um certo resultado. E gere um desgaste a longo prazo. E será que isso, desse elenco que tem na mão, o que ele gostaria de ter e o que seria possível acontecer com o Atlético, aí a gente, lógico, vai precisar de tempo. Porém, eu acho que a escolha feita também não é um mercado farto, de repente, opções. Não é que o Atlético, não estou querendo dizer que o Atlético não foi criativo, que não tem nada a ver. Ele tem realmente um currículo que é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você fala, poxa vida, com todos os problemas, eu prefiro a capacidade certa do Sampaoli, com toda a experiência dele. Tem um outro aspecto, assim, que eu não costumo ser mais, já fui mais, tão radical nessa coisa de, você saiu de um modelo para outro, porque isso é verdade, é melhor que seja assim. Eu acho que se você olhar a cartilha de como fazer futebol, o ideal é você não promover guinadas permanentes em modelo de jogo, em ideia de jogo, até porque isso acaba gerando quebras e muito mais rupturas. Mas tem momentos que você precisa colocar um time em campo e precisa recorrer às soluções disponíveis. Agora, para você ver como é a questão, né? O Atlético teve o Milito numa temporada, vai para o Cuca, que pega o jogo de posição do Milito, coloca de lado, vem para um outro modelo que é bastante diferente e agora retorna ao modelo de jogo de posição do Sampaoli, muito mais próximo do Milito do que o do Cuca. Sendo que o Cuca, por 2 janelas de transferência, teve muita voz na formação de parte importante desse elenco, que voltando àquele meu comentário inicial. Aí termina a janela, agora que você não pode mais mexer, você troca o comandante do elenco. E que nessa característica, para complementar, do Cuca, a gente não viu, ele não conseguiu fazer esse Atlético, mesmo escolhendo as peças que ele escolheu, jogar do jeito que normalmente a gente viu. Aquele time agressivo, né? Aquele time protagonista, mesmo dentro de casa. O Atlético não conseguiu. Por isso que ele não andou do jeito que ele queria. Já há bastante tempo, né? Apesar de ter chegado nas 2 finais no ano passado, também não conseguia jogar bem, né? Aquele futebol de agradar, né? Era um time muito pragmático, assim, né? Vamos ver. Tomara, eu torço para dar certo, porque eu gosto muito das ideias do Sampaoli, né? Normalmente o time dele é gostoso de se ver jogar. E ouvir ele falar de futebol é também absolutamente fantástico. Exato, é um cara que gosta daquilo que faz, né? O problema é que às vezes as pessoas do clube acabam não gostando muito do jeito dele trabalhar. Vão ter que lidar bem com esse entorno, justamente para blindar esse restante todo, porque energia negativa, esses padrões de comportamento não é só dentro do campo, é no dia a dia. Como que eu chego, como que eu te cumprimento, eu dou mais risada. O Santos deu uma entrevista, né, de como era o trabalho com ele no Atlético, eu falava assim, chegava no vestiário, no primeiro dia boa tarde, professor. Silêncio. Boa tarde, professor. Silêncio. Terceiro dia eu já não dava mais. O Clube Atlético Mineiro, que tem novo ou antigo, porque é conhecido, Jorge Sampaoli está de volta. Assunto para Vinícius Nicoletti. Jorge Sampaoli é o novo técnico do Galo. O clube e o treinador chegaram a um acordo na noite desta terça-feira. Logo de manhã, o Atlético se reuniu com o argentino e discutiu a questão esportiva. Os dirigentes atleticanos aceitaram as exigências e condições do novo comandante. Sampaoli também aprovou o projeto do Atlético. Técnico e dirigentes se entenderam na questão dos investimentos. A ideia é que o Atlético volte a ser um time protagonista, que brigue pelos principais títulos nacionais e internacionais na próxima temporada. Sampaoli embarca para Belo Horizonte nesta quarta-feira e comanda o primeiro treino na representação do time, que se prepara para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. No jogo de ida, o Atlético perdeu em casa por 2-0. Reverter a vantagem do maior rival é o primeiro desafio do novo comandante, que volta a dirigir o Atlético depois de 5 anos. O contrato vai até dezembro de 2027. Boa, Vinícius!
isso está aí. E aí, os resultados são de confiança? Os últimos trabalhos do Sampaoli por Flamengo e Rennes não foram bons trabalhos, né? Então, o último foi no Rennes. Neste ano, 80 dias apenas no cargo, 10 jogos, 3 vitórias e 7 derrotas. Foi isso, aproveitamento de 30%. No Flamengo, 167 dias no cargo, 39 jogos, 20, 11 e 8, aproveitamento de 60%. E teve aquele episódio com o Pedro, que acabou marcando a passagem do Sampaoli, o auxiliar, preparador físico, na verdade, que socou o atacante rubro-negro. E acabou sendo uma espécie de carimbo do relacionamento complicado que às vezes ele tem com elencos, com jogadores. O Sampaoli mora no Rio, né, Rafa? Pertinho de onde você está. Está sempre em Búzios e tal. Então, uma forma de facilitar aí a ida dele a Minas Gerais e que ele aceite esse cargo. O que você acha da escolha do Atlético apostando num treinador já conhecido? A gente debatia ontem aqui, né, Edu, essa questão do Atlético estar tentando trazer o Anselmi, e a gente falava sobre a questão principal, que para mim era a gestão de elenco. E eu acho que essa é a mesma lógica para falar do Sampaoli. Ele já provou no Brasil, em mais de um clube, no Santos e principalmente no Flamengo, que não é um bom gestor de elenco, né? E eu entendo que talvez seja disso que o Atlético mais precisa no momento. Alguém que traga suavidade ao ambiente, alguém que desenvolva a autoconfiança dos jogadores, alguém que faça o Atlético jogar com regularidade o futebol que tecnicamente o elenco do Galo consegue desenvolver, tem potencial para desenvolver. Essa é uma análise absolutamente técnica, circunstancial de momento. Não acho que seja o Sampaoli o perfil do técnico que o Galo precisa pelas circunstâncias. Todavia, nós não podemos desconsiderar o passado dele com o Clube Mineiro, né? O Sampaoli chega no Atlético em 2020 e logo depois temos a pandemia. Na volta da pandemia, ele confirma o que já se esperava, o título mineiro. O Galo, naquele Campeonato Brasileiro, ficou 37 das 38 rodadas no G5, ou seja, na zona de classificação para a Libertadores da América. Foi líder em 7 das 38 rodadas. Durante muito tempo, foi o time enaltecido tecnicamente pelo futebol que jogava no Campeonato Brasileiro de 2020, que só terminou em 21. Não ficou com o título? Não. O Flamengo foi o campeão. Mas o Atlético brigou, performou. E o Sampaoli sai do Galo para trabalhar no Olympique de Marseille. Aliás, impressionante, né? Como ele tem compatibilidade com o futebol francês. As portas se abrem para ele lá, mais de uma vez, e ele não consegue desenvolver trabalhos convincentes. Aí volta para o porto seguro dele, que é o futebol brasileiro. Mas essa memória afetiva eu acho que o torcedor atleticano tem em relação ao Sampaoli. Aquele time dele jogava bem. É bem verdade que aquele time de 2020/21 foi montado mediante os conceitos, as escolhas e os parâmetros que ele, Sampaoli, fez. Ele é um técnico afeito ao papel de manager. Ele participa ativamente das contratações. Ele indica, ele veta, ele filtra. Agora ele chega num elenco montado por outras pessoas e que não tem basicamente ninguém da época dele. É um outro cenário, uma outra perspectiva e a missão de fazer esse time render o quanto antes para poder terminar de maneira segura a temporada e quem sabe ainda tem condições, evidentemente, ter o jogo da volta, pensar ainda no título da Copa do Brasil, além da Sul-Americana. Precisamos deixar claro o seguinte, o momento pede o Sampaoli? Eu acho que não. Mas existe uma ligação afetiva dele com o clube? Sim. E no futebol isso tem um peso, Edu. A gente falou das passagens ruins dele recentes, né? Claro que a gente olha muito para o que aconteceu na Universidade de Chile, trabalho espetacular. Que acho que um grande trabalho que despontou para o continente, né? E no Santos foi muito bem também, um ano antes de chegar ao Galo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí, troca de passe, depois, para fechar o vídeo, o ESPN última edição, o Sport Center última edição, falando muito dessa grande contratação do Galo. Algumas pessoas questionando muito, né, o Sampaoli, mas a gente sabe que o Sampaoli fez um ótimo trabalho aqui em 2020. Então a gente acredita numa reviravolta agora nesse elenco do Galo. Muita gente falando aí sobre o Galo precisar de um cara que fosse mais conciliador, mais tranquilo, mas o Cuca era esse cara e não estava funcionando.
Então hoje eu acho que a estratégia do Galo é trazer um cara que seja realmente um furacão, como o Alex falou muito bem aí no troca de passe. Precisava de um cara agora para sacudir mesmo, chacoalhar esse elenco. Falar, bora rapaziada. Tem muita qualidade no elenco, mas o futebol era pequeno para a quantidade de boas peças, bons jogadores que nós temos no elenco. Então o Sampaoli chega para chacoalhar mesmo. Ele não é um cara muito querido pelo seu vestiário, mas apresenta um bom resultado dentro de campo, o time. Então a gente fica nessa expectativa. O Sampaoli chega hoje já para treinar. Então amanhã é um jogo muito difícil, mas quem sabe com o Sampaoli sacudindo esse elenco a gente possa sim fazer um grande jogo e quem sabe virar para cima do Cruzeiro. Então eu quero saber de você qual a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você gostou da contratação do Sampaoli? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando notícias e informações do nosso Galão da Massa para fazer esse compilado e trazer para você as últimas notícias e informações no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.